Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, povo de Deus. Olha para alguém que está do teu lado, dá a paz do Senhor para ele, para ela. Diga para ele que bom você está aqui. Diga para ela que bom que você veio. Que bom ver vocês nessa noite. Que bom estar falando de Jesus. Que bom estar adorando ao Senhor junto com vocês nessa noite. Amém? Aos tímidos aí, né? Ficar com vergonha de falar. Tem muita gente tímida. Mas você sabia que a timidez não é de Deus? E a gente precisa deixar de lado, né? Queridos, como é bom estar em um lugar onde a presença do Senhor é real. Como é bom estar em um lugar onde nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo com tanta excelência. Como é bom saber que o Senhor ainda fala nos dias de hoje. Como é bom saber que em meio a turbilhões de problemas e dificuldades, o Espírito de Deus ainda tem espaço a trabalhar em nossos corações. Olha para alguém que está perto de você e pergunta para ele ou para ela: o Espírito Santo tem liberdade em trabalhar em você hoje? Pergunta para ele. Aí vocês podem dizer assim: eita, a irmã, né, começou. Porque vamos perguntar, né? Vocês sabem disso. Aí vocês já começou, chegou ela. Olha para alguém que está perto de você e diz assim: o Espírito Santo tem liberdade aí hoje em você? Se você está sozinho, sentado na cadeira, quem está na sua frente, futuca aí. Quem está do lado, futuca aí essa pessoa. Olha aí para ele e para ela. O Espírito Santo tem liberdade de atuar em você hoje aí, vaso. Tem liberdade de atuar na sua vida hoje. Que coisa linda. Cada canção que foi louvada hoje, cada uma, parece que estava no chão do meu quarto hoje, preparando essa mensagem. Cada canção que foi louvada aqui. E no desenrolar dela, você vai perceber, e se você lembrar cada canção que foi louvada, você vai dizer: verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está aqui. Cada canção, cada uma, da primeira até a última, o Espírito Santo foi ministrando aos nossos corações. Segura na mão dessa pessoa que está perto de você aí agora. Isso, solta não, tá? Se você perceber que tem um irmão aí que está sozinho, deixe não. Encosta perto dele, encosta perto dela. Chama para perto de você. Agrega mais um do seu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Oh, glória. Segura aí na mão dele, segura na mão dela. Fecha os teus olhos por um instante, junto com ele. Entrega agora a tua vida ao Senhor. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu quero você. Eu quero a tua vida. Eu não sei o porquê que o Espírito Santo ele está tão forte ministrando dessa forma. Mas tem alguém nessa noite aqui sentado nessas cadeirinhas aí, que o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero você. Você é propriedade minha. Você é propriedade minha. Você é meu. Você é minha. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: você tem dono. Você é exclusivo. E eu estou falando com você nessa noite. A história que nós vamos desenrolar nessa noite, ela está escrita em 3 livros da Bíblia: Marcos, Lucas e Mateus. E nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 19. Ou melhor dizendo, 18. E o Espírito Santo ele vai continuar dizendo a você por que ele te trouxe aqui hoje. Ele vai continuar ministrando a você por que você saiu de sua casa hoje. Por que você veio aqui hoje? O Espírito Santo te trouxe para te dizer que você é propriedade dele. E que ele tem um plano na sua vida. Lucas capítulo 18. Versículo 18. 18. Oh,
Oh, aleluia, Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Sim, Jesus. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Muito rico. Vamos parar aqui agora. A Bíblia vai dizer para mim e para você que um jovem que queria algo que todos nós queremos, um jovem que foi em encontro de Jesus por um objetivo correto, ele queria uma coisa boa, ele queria uma coisa positiva, ele quer uma coisa que hoje nós a buscamos e a desejamos. Que coisa é essa? A salvação. Nós queremos os céus, nós queremos encontrar com Jesus. A atitude daquele jovem foi uma atitude louvável, foi uma atitude digna de querer ver o Senhor e encontrar a salvação no Senhor. Só que ele não sabia o preço que custava a salvação. Ele não sabia a importância do preço dessa salvação. E ele pergunta a Jesus: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para morar nos céus? Qual caminho eu devo seguir? Qual é o propósito? E ele se apresenta para Jesus como um conhecedor da palavra. Ele se apresenta para Jesus como um cheio de conhecimento. Ele diz para Jesus: os mandamentos, esse aí eu já conheço, esse aí eu pratico desde a minha mocidade. Ou seja, aquele jovem, além de sua riqueza material, ele também era um homem rico em conhecimento. Ele não era leigo, ele conhecia a palavra. Ele disse: não adulterar, não matarás, não furtará, não direis falso testemunho, honrar pai e mãe. Isso para mim eu tiro de letra, isso é fácil, eu conheço. Quem sabe ele diz: eu pratico isso desde o meu pequeno nascimento. Meus pais me educaram bem nos pés de Cristo, do Salvador. Eu conheço essa verdade. Mas conhecer o mandamento, conhecer a lei, não significa e nem te garante que você terá um encontro real com Cristo. Ser praticante desses mandamentos, ou ser ouvintes desses mandamentos, não significa que eu serei salvo. E a pergunta nessa noite é: por que será que esse jovem rico, financeiramente, próspero, materialmente e cheio de conhecimento da lei, conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, ao ser constrangido pelo mestre a dizer: muito bem, está tudo ótimo no seu conhecimento, está tudo ótimo na sua lei, mas aquele que te conhece, mas aquele que te sonda, ele toca na ferida nessa noite. Ele toca no ponto fraco, porque ele te conhece. Não adianta você querer impressionar o mestre, não adianta você querer mostrar para o mestre
sabe, que você fez, que você vai. Ele conhece as suas fragilidades. Ele conhece você. Ele me conhece. Não adianta eu enfeitar muita coisa, porque Ele conhece as minhas máscaras, as minhas mazelas. Ele conhece as minhas dores. E Ele te trouxe nessa noite para dizer: não precisa me impressionar, porque eu te conheço por dentro e por fora. Eu te conheço por cima e por baixo. Eu te conheço de um lado e de outro. Eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu assentar. Não precisa me impressionar. Eu te conheço. Eu sei quem é você. E na medida que o Senhor nos conhece, Ele também conhecia aquele jovem. E Ele toca na ferida. Ele coloca o dedo na mágoa. Ele coloca o dedo no rancor. Ele coloca o dedo aonde nos machuca ainda, aonde nos constrange ainda. Ele permite. E aí Jesus diz para ele: certo, está tudo ok aqui, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem. Jesus sabia que ele era muito rico. Jesus sabia que ele tinha muitos bens materiais. Jesus sabia que ele tinha muitas posses. Jesus sabia que ele era um homem importante naquela cidade. E Jesus disse para ele: eu sei aonde está o teu coração. Eu sei aonde está depositada a tua confiança. Vende tudo que tu tens. Mas Jesus não se diz para ele só apenas vende. Jesus diz para ele: vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Fosse só vender, seria fácil, porque eu poderia guardar, eu poderia enterrar, eu poderia colocar numa maleta e poderia seguir a Jesus muito bem, porque qualquer aperto que tivesse eu tinha um seguro, minha maleta estava guardada com meu recurso financeiro. Mas Jesus vai além, porque Ele te conhece. Vende tudo e dá aos pobres. Ele te conhece. Ele sabe o que você não tem coragem. Ele sabe do que é que eu não tenho coragem. Ele sabe do que você não tem coragem de abrir mão. Ele sabe do que você não renuncia. Ele sabe porque você hoje está sentado aqui, que você ainda não teve coragem de dizer não. Ele sabe. Vende tudo. Agora não só é vender. Além de você vender, dá tudo aos pobres. A Bíblia vai dizer para nós claramente que o semblante daquele jovem decai. O espírito de tristeza domina ele, Filipe, naquele momento. E Jesus olha para ele, que já conhecia antes mesmo de ele abrir a boca, e diz para ele: vende tudo, dá aos pobres. E a Bíblia vai dizer que ele sai daquele cenário triste, cabisbaixo, porque ele não teve coragem. Porque se eu vendo tudo e dou para os pobres, logo eu ficarei como? Pergunta para alguém que está vivo do teu lado: se tu vender tudo e dar aos pobres, logo tu vai ficar o quê? Quem será o próximo pobre? Quem será o próximo pobre se eu vendo tudo e dou para os pobres? O próximo da fila sou eu. A mente humana funciona dessa forma. Só que ele não sabia com quem ele estava conversando. Olha para alguém que está perto de você e diga: as coisas não funcionam como a tua mente produz. As coisas não funcionam como você calcula. Os planos não correm da maneira que eu produzo. Os sonhos não percorrem das maneiras que eu sonho. Sabe por quê? Porque o condutor da minha vida e da tua vida, ele ainda continua na mão certa desse cenário. E se ele te pedir alguma coisa ainda esta noite, abra mão, porque ele sabe o que está fazendo. Se ele pedir a você, abra mão, porque ele sabe.
Ele sabe o que está fazendo. Entrega o menino, porque eu sei do que eu estou cuidando. Um dia o Espírito Santo falou isso comigo. Algo muito grande, eu tive que abrir mão. E eu interrogava Jesus direto: Senhor, por quê? Para quê? E um dia Deus falou comigo de uma maneira poderosa: entrega o menino, devolve porque não é teu. Entrega porque não é teu. E você tem que abrir mão. Você tem que voltar na fila e ser o último novamente. Foi isso que aquele jovem estava dizendo: se eu vendo tudo e eu dou aos pobres, eu serei o próximo pobre dessa fila. Mas se você continuar lendo a palavra do Senhor, logo em seguida, no vizinho, você vai encontrar um homem chamado Zaqueu, que não conhecia os mandamentos, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando na cidade. E ele sobe no pé de uma árvore, porque ele era de pequena estatura, porque ele queria ver Jesus, e a multidão era muito grande, estava apertando, não tinha como ele ver Jesus de perto, mas ele tinha uma curiosidade muito grande de ver o mestre. E de lá de cima ele olha, e Jesus chama ele e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu, ele tem um encontro com o Senhor, mesmo sem conhecer os mandamentos. Zaqueu, um homem rico, um homem de autoridade, um homem próspero, decide descer depressa, ou melhor, ele decide se humilhar primeiro, a subir um pé de árvore para ver Jesus. Ele desce depois a proposta de Jesus, e quando Jesus diz: agora eu vou entrar na tua casa, ele diz: Senhor, eu não sou digno disso. A multidão está dizendo: como é que Jesus entra na casa de um miserável desse? Jesus disse: eu entro na casa que eu quero, eu trabalho na vida de quem eu quero, eu faço na vida, eu faço na vida de quem eu quero, eu trabalho da maneira que eu quero, eu não dependo do homem, eu não dependo da multidão, eu não dependo de liderança, eu não dependo de presidente, eu não dependo de gente importante. O maioral dos maiorais, o grande dos grandes, o poderoso do poderoso, ele te convida nessa noite: deixa eu entrar, eu quero você. E o mais lindo vai ser no versículo 5 do 19. Quem estiver lá em cima pode reproduzir. Lucas 19, 5, que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E vendo tudo isso, aqueles homens, os 7, murmuraram dizendo: entrar nessa casa, se hospedar na casa de um homem pecador. 8, e levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Vocês conseguem notar a semelhança de um jovem rico, cheio de conhecimento da palavra, todo intelectual, conhece os mandamentos de letra, Senhor. E você consegue observar para Zaqueu, um pecador, desculpe a palavra, mas que roubava, um ladrão. Quando encontrou com Jesus, não é sobre a sua riqueza, não é se você tem um carro, se você tem uma casa, é o que você faz quando você tem um encontro com Jesus. É como você se posiciona quando Jesus te convoca.
É como você reage quando o Senhor te chama. Zaqueu diz: Senhor, tudo que eu tenho eu vou dar para os pobres. Mas não só é isso. Aquilo que eu roubei, aquilo que eu tirei, eu também vou devolver tudo, Senhor. Eu vou entregar tudo, sem receio de alguém olhar para mim e dizer: Zaqueu, ladrão, agora conheceu Jesus, está devolvendo, está abençoando os pobres. Enquanto aquele jovem rico volta para trás e diz: eu não posso, eu vou ser mais um pobre na fila, eu vou ter perdas, não tenho como fazer isso. E o Senhor está dizendo para mim, para você: abre mão, abre mão, abre mão disso, solta as cordas, se desprenda, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu te mostrar quem sou eu. Vai ter dias difíceis? Vai ter dias de lágrimas? Vai. Eu não vou te iludir. Vai ter dias de você dizer: eu não quero mais? Vai. Vai ter dia de você achar que não é verdade? Vai. Vai ter dias, Regi, de você achar que você é um bobão na fila? Vai ter dias. Mas só que a voz que te chamou, que te convidou, é mais forte, ela queima mais forte. Há um batimento que parece que a gente vai infartar. Quando o Espírito Santo começa a falar dentro de nós, parece que o coração vai sair pela boca, as emoções começam a pulsionar mais forte, e nós não conseguimos mais nos dominar com a presença dEle. E aí até que não chora, a cara começa a ficar vermelha, os olhos começam a lagrimejar. Por quê? Porque é Ele. É Ele. Quando aquele jovem rico ele volta, ele voltou entendendo que se ele abrisse mão era perca. E agora Pedro, junto com os discípulos, pergunta para Jesus: Jesus, é difícil entrar no céu, a salvação é dura. Quem é digno disso, Senhor? Se o rico não pode entrar no céu porque não tem coragem de abrir mão, é um péssimo patrão, não paga bem, explora dos funcionários. Se o rico não tem condições de abençoar a casa, não abençoa o pobre, não ajuda os necessitados, quem será digno disso, Senhor? Quem será digno de receber esse galardão? Porque esse jovem rico, ele diz que conhecia os mandamentos. Ele não matou, ele não roubou, ele honrou o pai, ele honrou a mãe, ele não adulterou. Ele é o caso perfeito para entrar no céu. Mas o coração dele ainda estava preso em alguma coisa. E aí Jesus se revela para os discípulos e diz para ele: eu sei que para o homem é impossível conquistar os céus, mas para Deus nada é impossível. Por favor, segura na mão de quem está do teu lado e seja boca de Deus para a vida dessa pessoa nessa noite. Diga para essa pessoa: para você é impossível, para você é difícil vencer. Diga para ela: para você eu sei que está sendo difícil, para você eu sei que está sendo árduo, para você eu sei que está sendo doloroso, eu sei que o chicote no lombo está doendo, mas Deus está dizendo: não é impossível para mim, não é impossível para mim, não é. Aguente mais um pouquinho. Todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu digo ponto final é hoje, é agora, desço decidida, é hoje, aí chego aqui, tomo uma chalapada por baixo e volto para trás com a cara no chão. Diz: nem para desistir eu presto. E aí você levanta a cara de novo e vai embora. Fazer o quê?
Levanta a cara do chão, minha filha, e vai chorar. O Senhor está dizendo que Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua família. Ele não desiste da sua casa. Ele não desiste da sua família. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Ah, Senhor, mas é difícil. Mas não é impossível para Ele. É porque Ele está no cenário. Para você realmente, para mim realmente é impossível. Porque somos humanos demais para compreender isso. Somos imperfeitos demais para entender esses mistérios. Como é que você compreende, Felipe, na sua mente que há um ser chamado Cristo que está cuidando de você, cuidando da sua casa, e você continua no vale, e você continua na luta, e a luta não passa? Como o ser humano compreender que Jesus está curando e você está enfermo? Como você compreender que Jesus prospera e você está desempregado? Como você entender que Jesus paga bem e suas contas estão atrasadas? Como compreender esses mistérios? Só quem está em Cristo. Porque humanamente falando, é loucura. Não tem como compreender. Mas é por isso que Jesus disse para Pedro: para você, meu amigo, é difícil e impossível. Mas se eu estou, é possível, é possível, é possível. Aquele jovem volta para trás, desistindo da salvação. Só que Jesus não tinha só salvação para ele. Quer ver eu te provar isso? Abre para mim no livro de Mateus. Mateus 19. Aleluia. 27. Oh, glória a Jesus. Sim, Espírito Santo. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós... Ele estava falando dele e dos discípulos que estavam com ele. Deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. E o que é que nós vamos receber? Ele já ficou com medo, irmãos. Se o jovem rico não teve coragem de dar o que ele tinha, e nós que não tínhamos nada, nós vamos receber o quê? Tudo pobre. O que é que pobre tem, irmãos, para dar a ninguém? Tem alguma coisa? Não. E aí o que é que Jesus responde? 28. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, eita Jesus, quem me seguiste, quando na regeneração do Filho do homem, assentará no trono da sua glória, também vos assentará sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quem não negou, quem prevaleceu, pega na mão desse crente do teu lado, porque eu sou abusada mesmo. Segura, vai, isso, para ele acordar e entender que é com ele, que eu não vou apanhar sozinha. Segura, diga para tu mesmo, viu? É, para tu mesmo, segura aí. Quem não desiste, diga para ele: quem não desiste, tem um lugar de glória preparado para ti. Eu sou besta de desistir. Você vai desistir, amigo? Vai voltar? Continua no chicote de Jeová aí, mas fica. Por quê? Porque tem um lugar de glória preparado para aqueles que permanecerem. E ele vai continuar, porque ele é lindo. E vai dizer assim no 29: e todo aquele que tiver deixado, aqui o negócio arrocha, e todo aquele que tiver deixado, diz comigo, casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor de quem? Acontece o quê? Deixa eu ver se vocês sabem ler. Acontece o quê?
coisa linda! Além de ter a vida eterna, vai receber na terra 100 vezes mais. Tem alguém que recebe essa promessa hoje aqui? Porque eu já recebi a minha. Tem alguém que recebe essa promessa hoje aqui? Tem alguém? O jovem voltou para trás achando que era perda. E não era perda. Era a entrega de onde estava o seu coração. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você tem, que espaço ele está ocupando no seu coração. E você precisa desvaziar. Quando ele fala de pai, quando ele fala de mãe, de filhos, filhas, esposa, marido, ele está falando de algo sentimental, algo físico que a gente sente, o amor. E abrir mão de quem a gente ama é difícil. Deixar quem a gente ama é difícil. Mas vai ter situação que o Senhor vai dizer: abre mão do que você ama. Deixa no altar o que você ama. Entrega no altar o que você adora tanto. E passa a me adorar. Aí quando o Senhor lhe fala de casa, de terras, Ele está falando de bens materiais, de posses. Observa que o Senhor ele não trabalha pela metade, é por completo dentro de nós. Ele conhece os teus sentimentos. E Ele conhece as tuas finanças. Ele sabe o que você tem. Sabe uma coisa linda? Linda de se ouvir. É que quando a gente deixa isso tudo, Ele diz para mim, para você: se você abrir mão disso tudo, você terá 100 vezes mais. Senhor, 100 vezes mais. Mas está faltando hoje, está faltando agora. Aonde eu digo que para o humano é impossível. Porque a gente vai dizer assim, ó. Eu já torci bico com os pastores pregando, muitas das vezes. Alguém já torceu o bico aqui quando Jesus está falando? Ai, Jesus, não sei não, viu? Já torceu o bico alguma vez? Eu já torci. E aí Jesus diz, abre mão. E eu tô... Porque às vezes quando Jesus toca nas nossas feridas, porque Ele conhece a gente começa sentado na cadeira descrendo. Oh Jesus, eu tenho tantos anos. Aí a gente começa a contar quantos anos a gente tem. Eu já fiz tanto isso, eu já fiz tanto aquilo. Mas o Senhor diz, abre mão, renuncia, entrega, porque eu tenho 100 vezes mais para ti. E além disso, eu tenho uma salvação preparada para ti. O jovem rico, ele voltou sem a salvação e com a riqueza. E a riqueza material não pode ser maior, não pode ser prioridade naquilo que é do Senhor. Ai, irmã, é bom ter dinheiro. É sim. Esses dias eu disse para o meu esposo, e meu esposo é meio polêmico. Aí eu disse para ele assim, Regis já sabe, Regis está rindo. Eu disse para ele assim, ô Jesus, se tu voltasse hoje, não tem problema, pode voltar. Ou ia para o céu satisfeito, a menina está grande, glória a Deus, você está tudo arrumado aí, pode fazer, eu disse, eu detalhei como eu queria meu velório. Ele, Deus é mais, tudo de lá do hospital eu te levo. Aí ele falou assim, isso é conversa de pobre. Pobre que tem essa conversa que quer morrer. Pergunta se um rico quer morrer, se um empresário quer morrer hoje. É, irmãos, sabe por quê? Porque nossas coisas estão tudo na terra. Nós estamos amarrados, presos à terra. É o hoje, é amanhã, é a casa, é isso, é aquilo. Nós estamos presos a isso. E nós esquecemos por muitas das vezes que a nossa morada não é aqui mesmo não. E que nós vamos ter que partir. E que terá um julgamento. E que Ele vai perguntar para mim e para você. Taila, o que é que tu fez lá na terra, amiga? O que é que você passou lá? Ah, eu passei passeando. Ah, eu passei juntando dinheiro. Pronto, ficou tudo aí. E sabe o que Ele pode dizer para mim e para você? E é o meu medo? Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno.
porque eu não te conheço. Ô irmão, essa palavra é ruim. Ah, Senhor, é porque eu era muito ocupado, era faculdade, eram as meninas bonitas, era isso, era aquilo outro. Não dava, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Só que hoje Ele está dizendo para você: você é meu, você é minha. E eu tenho um encontro com você. E eu não abro mão disso. Se coloca sobre os seus pés agora. Se coloca. Segura na mão dessa pessoa que está perto de você agora. Jesus, ele entra no templo na hora do ofertório. E Jesus começa a observar homens trazendo suas ofertas. E a Bíblia vai relatar para a gente que era uma oferta maior do que a outra. Mas tinha uma mulherzinha pobrezinha, viúva, lá no cantinho. E ela pega uma moedinha que ela tinha. E no meio de tantos bambambãs, no meio de tantas pessoas poderosas, ela não se constrange ao convite de ofertar. Ela não se constrange ao convite de entregar. Ela poderia se constranger, porque se fosse eu e você, ficaria com vergonha. Tanto homens importantes, tanto homens ricos, poderosos, bem alinhados, com seus ouros, com suas pratas, com seus carneiros, com suas ovelhas. E o que é que eu, Jesus, vou fazer lá? O que é que eu tenho para te ofertar? Ela poderia ter se constrangido, ter se envergonhado, mas ela veio a si mesma, com aquelas moedinhas que ela tinha, sem se importar, e depositou no altar. E Jesus viu a cena. Jesus observou. Não é o que o homem vai observar, mas é o que Jesus está olhando. Não é o que os homens vão dizer, porque disseram para Zaqueu: ele não é digno, não entra na casa dele, ele não merece, não entra. O homem vai dizer isso: ele não é digno, ela não merece, porque ele está ali, porque ela veio, porque ela faz. Mas eu não quero saber o que vão dizer, eu só quero ouvir uma voz. E Jesus disse para ela: eita, sim, tu ofertou tudo o que tu tinha, tu deu tudo o que tu tinha. E nessa noite o Senhor diz: quando você entrega tudo o que você tem, eu quero começar a te retribuir. O ano de 2026 é o ano que o Espírito Santo de Deus, ele quer atuar sobre as nossas vidas, nos dominando por completo, dizendo: tem honra, tem honra, tem galardão, tem salvação, tem providência, tem. Ainda tem jeito, Jesus, tem. O Senhor ainda pode fazer, posso e eu quero. O Senhor ainda tem possibilidade de agir, tenho, não mudei, continuo mesmo. E às vezes a gente pergunta: e na minha vida o Senhor quer? Eu sei até que o Senhor faz. Ian, encosta perto desse rapaz que está perto de tu aí. Isso, dá um abraço nele, fica junto, colado. Solta ele não. E a gente pergunta: ainda tem jeito para a minha vida, Jesus? O Senhor ainda quer? Tem chance? Eu trilhei tanto dos lugares, tem jeito? Eu saí tantas vezes desse lugar, eu ainda consigo? E o Senhor diz: tem jeito sim.
Deus cuida de tudo e terá de receber 100 vezes mais. Porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu velo para cumprir com a minha palavra. Coloca para mim, filho, Efésios 2, 8 e 9. Porque não é sobre a sua força, não é sobre o seu conhecimento, não é sobre a sua riqueza, não é sobre você. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não é sobre você, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. O jovem rico veio cheio de glória. Conheço tudo, manjo tudo, sou conhecedor da lei, tá, sou bambambam. Não quero a tua glória. Não é sobre a sua glória, não é sobre o que você sabe. É sobre o que eu sei sobre você e eu quero você. Você é propriedade meu. Você é propriedade minha. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Você vai começar a orar agora. E se você tiver capacidade hoje de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Toda arrebentada. Porque eu não vou me vestir, não vou me mascarar de que eu não sou, de como eu não estou. O Senhor sabe quem sou eu. Você pode dizer isso para Ele hoje. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu não creio muito, que eu sou duvidoso, sou duvidosa. O Senhor sabe que eu já tentei várias vezes. O Senhor sabe que eu tenho lutado para ficar de pé, insistido e persistido. O Senhor sabe que se o Senhor folgar só um pouquinho a corda, eu deslizo. E é por isso que Ele nos trouxe nessa noite, nesse lugar, para dizer. É por isso que Ele nos trouxe nesse lugar para dizer: ei! Oh, aleluias! É por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer: não é sobre você, não é sobre a força que você tem, é sobre o que eu preparei para você, é sobre o que eu tenho para você. Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, todos os meus temores, de todos os meus medos, de todos os meus receios, de todas as dores dos meus fracassos, das minhas derrotas. Livrou de todas elas. Clamou este pobre que sou eu, e o Senhor ouviu e salvou de todas as angústias. E Ele vai continuar dizendo: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Ele guarda, irmãos, por cima, por baixo, pelas costas, pela frente, de um lado, de outro. Ele guarda, Ele livra. Ele guarda e Ele livra. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não te faltará coisa alguma para aqueles que o temem. Não vai faltar para aqueles que buscam, não vai faltar para aqueles que perseveram.
Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege. E é sobre isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Nós não queremos abrir mão. Nós sofremos amarguradamente com as perdas, porque nós achamos que era para estarmos em outro patamar, em outro nível. Nós achamos que era para estar caminhando em outro caminho, mas os propósitos de Deus não são os nossos. E se for para salvar a vida, o Senhor nos faz retroceder, Ele vai. Se for para agir no ambiente, Ele vai dizer: abre mão de pai, abre mão de mãe, abre mão de marido, abre mão de filho, abre mão de emprego, abre mão, abre mão, abre mão, abre mão, abre mão, abre mão. Abre mão das tuas vontades, abre mão dos teus querer. Abre mão. Abre. Abre. Mas se eu abrir mão é prejuízo. Não é prejuízo. É que o nosso cérebro humano nos engana, e o adversário de nossa alma nos enrola e bota no bolso com sentimentos que não é dele. E o Senhor está dizendo nessa noite para pessoas aqui: Ministério de Louvor, Adiela, faça favor, filha. Vai solando bem baixinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está orando e dizendo ao Senhor aí: eu preciso abrir mão de alguma coisa, Senhor. Eu preciso abrir mão das minhas vontades. Eu preciso abrir mão da minha preguiça da oração, da preguiça do jejum, da preguiça. Eu preciso abrir mão dos meus namorados, dos meus peguetes. Eu preciso abrir mão dos meus ficantes. Eu preciso abrir mão das minhas vaidades, das minhas coisas, dos meus egos. E sabe um bicho que nos mata? Sabe uma coisa que nos mata? É o nosso ego. É o que nos mata. É as nossas vontades. Porque ela grita dizendo que a gente pode muito mais. E aí o Espírito está dizendo: tem que diminuir, tem que descer. É tempo de ser humilhado mesmo. É tempo de ser pisado mesmo. É tempo de descer mesmo. Abre mão. Abre mão. O jovem, quando ele vai até o encontro de Jesus, sabe o que ele diz para Jesus de cara? Ele diz para Jesus: bom mestre. Sabe o que Jesus responde para ele? Bom só tem um, que é Deus. E às vezes nós estamos querendo ser bons. Se Jesus, ele disse: que bom, Jesus, ele disse isso, que bom só tem um. E por que quantas vezes nós queremos ser bons? Bom em alguma coisa. Bom só tem um. Só um, e é Deus. Sabe por que Jesus disse isso para aquele jovem? Porque pelos costumes judaicos do povo judeu, uma coisa boa só poderia ser uma coisa que começasse e que terminasse. Ou seja, uma coisa completa. Não poderia ser uma coisa pela metade. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Sabe o que Jesus está dizendo para aquele homem? Eu ainda não completei o meu ministério. Eu ainda não fui crucificado. Eu ainda não terminei a missão. Só que hoje, no século 21, Jesus já morreu, já foi crucificado, já morreu, mas já ressuscitou. E hoje, nós podemos dizer: Ele é bom.
Ele é bom, porque Ele faz tudo por completo. Ele é bom, porque Ele faz tudo por completo. Ele é bom, porque Ele é bom. Ele é bom, porque tudo que Ele começou, Ele termina. Tudo que Ele começa, tudo que Ele começou. Eita! Jesus disse para ele: eu não sou bom ainda, porque eu ainda não terminei o ministério. Eu preciso ser crucificado. Crucificado para quê, Jesus? Para trazer vida na terra. Para trazer vida na terra. Para trazer abundância na terra. E hoje Ele está dizendo para você: eu já completei o ministério e eu estou na casa. Hoje eu estou na casa e eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. E eu completo a obra. Eu realizo a obra. Então abre mão, meu filho, vai. Abre mão. Porque para mim estar aqui hoje eu tive que abrir mão do meu eu. Eu tive que abrir mão da minha vontade. Eu tive que abrir mão para dizer para Jesus: eu não quero mais. Chega. Ele tem que dizer: volta para o campo. Vai catar espiga de novo. Não é tempo de parar porque eu sou bom. Não é tempo de desistir porque eu sou bom. Não é perda. Não é perda. Não pense que você vai ter perda. É só um processo. É só um processo. Não é perda. Diz o Espírito Santo: não é perda. É um processo. Entrega, porque tudo é dele.